Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Ainda sobre o abandono do Renato depois do jogo do Grêmio, do Grenal, em que nós perdemos e tomamos um baile 3-2, foi um placar ilusório, um placar que para o Grêmio ficou maravilhoso. Se o Inter não fosse tão incompetente no seu ataque e se o Rocher não tivesse falhado duas vezes, o Grêmio tomaria 4-5-0 naquele Grenal 440 que eu não gosto nem de lembrar. O Renato passou o jogo inteiro no bolso do argentino Eduardo Cudê e depois do jogo resolveu escapar para o Rio de Janeiro. Depois disso, o presidente Alberto Guerra deu uma entrevista coletiva forte e muito correta, muito conectada com a realidade. E alguns pontos dessa entrevista que foi marcante, a entrevista concedida pelo presidente, nós precisamos abordar nesse vídeo a partir de agora. Eu peço para que vocês vão deixando o like enquanto a gente conversa sobre alguns desses pontos. Comentem aqui embaixo também. E se vocês não estão inscritos no canal, façam isso agora. Inscrevam-se no canal. Eu sou Cristiano Oliveira. Peço a inscrição de vocês, o like nesse vídeo e o comentário aqui embaixo. Presidente Guerra foi direto ao dizer o seguinte: ninguém concordou com a atitude do Renato. O Renato pode dizer o que ele quiser depois, ele vai descer a lenha na imprensa, vai dizer que é perseguido, vai dizer que nós somos colorados, enfim, vai cagar na cabeça de todo mundo como ele sempre faz. Mas presidente Guerra foi claro ao dizer que dentro do Grêmio ninguém foi favorável do CEO ao faxineiro, ninguém foi favorável ao Renato escapar sem dar entrevista coletiva, sem explicar o vexame que foi a atuação do Grêmio nesse Grenal. Esse é um ponto. Mas presidente Guerra revelou outros pontos importantes. Alguns, por exemplo, que ele deixou escapar. Quando ele falou do jogo, por exemplo, presidente Guerra disse: olha, ficou muito claro que ao longo da semana nós tínhamos algumas apostas em relação ao que o Inter faria e essas apostas se mostraram equivocadas. Nós achávamos que o Inter vinha de um jeito e o Inter veio de outro. Ou seja, o Grêmio foi surpreendido pelo Internacional. O Renato foi pego de surpresa com movimentos táticos do Inter que não são nada surpreendentes. O Inter joga assim já há algum tempo. Ou o Grêmio achou por acaso que o Inter fosse entrar derrotado no Grenal pelo simples fato de ter caído na Libertadores quarta-feira passada contra o Fluminense. É claro que não ia acontecer, né? E de fato, não aconteceu. Então, gente, foram alguns pontos bem importantes, bem relevantes da entrevista coletiva de Alberto Guerra. Quando ele fala, por exemplo, olha, eu não posso trancar o Renato numa sala e obrigá-lo a vir dar a coletiva. Ele disse que não ia e não veio. Agora, algo será feito internamente. E eu estou muito curioso para saber o que vai ser feito internamente. Porque o presidente Guerra falou o seguinte: olha, não é caso para demissão. Aí seria punir o clube. Afinal de contas, o trabalho até agora é excelente, é lindo, é maravilhoso. Pois é, o Grêmio realmente pensa dessa forma. O próprio presidente Guerra, recentemente, na semana do aniversário do Grêmio, já havia dado entrevista nesse sentido, dizendo que o ano do Grêmio realmente era excelente e que o trabalho do Renato para ele é acima da média. Então, gente, o que nós temos que esperar é mais do mesmo. O Renato vai continuar fazendo essas coisas, o Renato vai continuar ditando as coisas como ele quer dentro do Grêmio, porque mais uma vez os caras dão para o Renato uma brecha, e me desculpem aqueles que acham o Renato lindo, maravilhoso, extraordinário, formidável, e as renazetes de um modo geral, que acham que o Renato é maior do que o Grêmio. E não é, tá? Não é. Ele é o maior ídolo da história do Grêmio, sim, mas não é maior que o Grêmio e nunca vai ser. Me perdoem esses que acham que o Renato é maior do que o Grêmio, mas olhem para todos os clubes do planeta Terra. E se não quiserem olhar para todos os clubes do mundo, olhem para todos os clubes do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro. Vocês acham que em algum momento o Vojvoda vai sair de um jogo do Fortaleza sem dar coletiva para passar um final de semana de folga na Argentina? Vocês acham por acaso que o Vojvoda vai fazer isso com Fortaleza? Vocês acham que o Abel Ferreira vai sair mais cedo num jogo do Palmeiras sem dar coletiva para passar um feriadão de folga em Portugal? Acham que isso vai acontecer? Vocês acham por acaso que o Fernando Diniz vai zarpar no final de um jogo do Fluminense sem dar entrevista coletiva para passar o final de semana de folga lá sei eu aonde? É claro que não. É óbvio que isso não vai acontecer. Vocês acham que o Cudê no Inter vai sair depois do jogo sem dar coletiva para passar o final de semana na Argentina?
Aliás, se vocês não sabem, o Inter também vai ter folga até quarta-feira, assim como o Grêmio, e o Cudê vai para a Argentina. Aliás, já está na Argentina. Só que ele ficou, depois do jogo, para dar explicação. E se tivesse perdido, ficaria também, em respeito ao torcedor. Então esse é o ponto. Numa entrevista coletiva, você vai não para falar com a imprensa. A imprensa está ali para fazer o meio-campo, porque não tem como colocar 50 mil torcedores numa sala. Então você coloca a reportagem que vai, em tese, representar ou fazer as perguntas que o torcedor deveria fazer. Ou pelo menos gostaria de fazer. Ao não fazer isso, Renato está cagando para o seu torcedor. Não para a imprensa. Os caras que estão ali não vão sair mais cedo e nem mais tarde porque o Renato não tá. O dia dos repórteres que ali estão não vai ser melhor e nem pior porque o Renato não vai estar. Agora o torcedor ficou sem explicação. O torcedor ficou sem explicação. E espera agora uma atitude do presidente Alberto Guerra, que eu tenho na conta de um bom presidente, de um sujeito que faz um bom trabalho. E confesso que estou ansioso para saber de verdade, a partir de agora, o que o presidente Alberto Guerra vai fazer. Porque o Renato fez questão de atirar uma granada na mão do presidente. E ó, zarpou para o Rio de Janeiro. Agora, tá tudo nas mãos do presidente Alberto Guerra.